Como é feliz a nação que teme o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Estamos vivendo um tempo que há uma necessidade urgente que todos os habitantes da terra reconheçam ao Senhor como o único Deus verdadeiro e se voltem para ele. Bem verdade é que a maioria de nós vivemos em países que são laicos, dividido em várias religiões, culturas e costumes. A maioria das pessoas pensam que a sua força e a esperança estão na política, na ciência. Eles não creem na existência de Deus e tudo isto bem firmado e fundamentado em sabedoria, conceitos e ideologias humanas. Podemos afirmar, segundo a Bíblia, sem medo de errar, que o Deus deste século, com o seu poder e engano, domina com cegueira espiritual e impede as pessoas de entender a verdade e conhecer o único Deus verdadeiro. A Bíblia nos mostra como exemplo os profetas. Eles agiram em tempos como este, onde as pessoas se afastaram de Deus. E por esse motivo havia incredulidade, desvio da justiça e grande imoralidade entre o povo. A Bíblia nos mostra também e adverte que em tempos assim, quando os homens estão cegos à realidade, a perversidade se tornou costume e cultura do povo. Os homens andam pelos seus próprios ideais e não os de Deus. As ações de perversidade e malignidade se multiplicam. Líderes cristãos que deveriam ser um exemplo de pregarem o evangelho e a sua justiça, o reino de Deus, se contaminam num caminho dos ímpios, da perversidade, se ajuntam às suas políticas. Aqueles que são justos são conclamados a levantarem a voz, a adorarem a Deus e proclamarem a grandeza do poder criador. O autor do Salmos 33, em seus versos, nos diz: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Sem dúvida, este salmo é um hino a Deus como Criador e Senhor de toda a história do mundo. E age como uma convocação a todos os habitantes da terra à adoração somente a ele. No saltério, este salmo estava vinculado ao aspecto litúrgico da religião judaica, sendo usado por ocasião do culto no templo, como parte do culto. Porém, ao analisá-lo mais didaticamente, verificamos que não eram apenas expressões individuais de adoração, embora também possa ter sido empregado desta maneira, diz Champlin. Nos primeiros versos, vemos o salmista convocando os justos a louvarem a Deus. O autor lembra que o louvor do justo convém, é adequado ao Senhor. O louvor deve ser sempre dirigido àquele que merece todo louvor e adoração, toda honra, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Embora o mundo esteja cheio da maldade e de pessoas que não pensam e creiam em Deus, os justos devem olhar, podemos assim dizer, além da confusão do mundo e enxergar a bondade e a ação do Senhor. Os justos são convidados a adorar a Deus. Mas veja, uma adoração só é possível para o homem e aceitável para Deus quando surge da retidão pessoal e de um relacionamento sincero com Deus. Por isso, devemos nos lembrar
que mesmo que se use o nome de Deus como selo de garantia, um povo que diz ser cristão, mas ainda está contaminado com a força dos costumes e cultura dos homens, não pode adorar a Deus em espírito e em verdade, e tampouco esperar dele a sua aprovação. A convocação para louvar ao Senhor tem como fundamento a integridade, justiça e retidão de Deus. O chamado de louvor, então, é seguido de uma descrição viva da palavra crítica e das obras de Deus no universo. Podemos ver a palavra de Deus se manifestar cada vez que o sol ou a lua se levanta, quando chove sobre a terra, quando a terra produz o fruto. Por pura bondade, Deus sustenta a integridade da terra e dá sustento a todas as pessoas. O autor ainda nos lembra que um dia, tanto a vontade e a bondade de Deus prevalecerão sobre todo o mal. Por isso, precisamos estar convictos que somente o Senhor é Deus. Nenhum poder, não importa quão maléfico ou poderoso possa ser, tem como ameaçar a bondade, a vontade e o controle do Eterno. Em seguida, o salmista convoca a todas as nações, povos e línguas a louvarem e adorarem a Deus. Neste salmo, o autor conclama não somente os justos, mas todos os habitantes da terra a tremerem e a temerem ao Senhor. São convocados a se unirem aos justos em louvor ao único Deus verdadeiro, esperarem e confiarem no Senhor. Este salmo é um hino de louvor e adoração, ressaltando o poder soberano da palavra de Deus, seu poder criador e governo sobre todos os habitantes da terra. A Bíblia fala do temor ao Senhor como marca de reverência, veja bem, e assombro por parte daqueles que o reconhecem como Senhor. Apesar de existirem nações poderosas e estas possuírem grandes exércitos com um grande poderio militar e armamentos sofisticados e de terem evoluídos por causa da tecnologia e da ciência, podemos concluir, como fez o autor, que estes não são suficientes ou são insuficientes para garantir a segurança de uma nação, tanto hoje como nos tempos do salmista. Deus, da mesma forma que fez no passado, ainda faz o mesmo hoje, ou seja, frustra os desígnios das nações. O autor ainda nos lembra que, diferente da incapacidade dos diversos conselhos mundiais e líderes influentes do nosso tempo, das nações, o conselho de Deus é sábio, perfeito e eterno. Por esta causa, o povo que se alinha com o conselho de Deus, ou seja, manifestado na sua lei, alcança a felicidade, enquanto o resto dos homens permanecem cegos, iludidos e confusos, na miséria criada por sua vida de pecado, pelos seus próprios erros. Por isso, feliz é a nação que ouve e segue os conselhos de Deus. Antes de encerrar, o salmista convoca todas as pessoas a louvarem a Deus. Verso 13 e 19. O Senhor olha para a humanidade com um senso de satisfação distinto da sua criação, independentemente da sua cor ou raça, língua. A ênfase desta parte não está na condenação, veja bem, mas na salvação. Dos céus, Deus mantém a supervisão de todos os filhos dos homens. Visto que ele criou todas as pessoas, ele vê o coração de todos e conhece e pode aliviar de maneira justa todas as obras humanas. Por isso, os homens, quando se aproximam de Deus, o Altíssimo, têm razões para regozijar-se, pois o Senhor é quem cuida deles. O Criador também é sustentador e abençoador da sua criação.
Desta forma, podemos concluir, como fez o autor sacro, que o Criador não abandonou a sua criação como muitos pensam, deixando ao governo das leis naturais. Pelo contrário, Deus está no mundo, intervindo, recompensando os justos e condenando e punindo os perversos. As intervenções divinas são benéficas, sendo esse o motivo pelo qual todos os seres humanos podem regozijar-se e prestar louvores. Deus é a mais elevada força do bem, a fonte de toda a bênção e benefício. As pessoas ainda são lembradas que não podem confiar em sua força física ou recursos materiais para a sua salvação. A salvação pertence ao Senhor, tanto em matéria de livramento espiritual quanto de força física. Ao finalizar, devemos nos lembrar que, apesar de todo o sofrimento, dor, injustiça e imoralidade que existem no mundo, Deus ama todas as pessoas e a terra está cheia de seu amor constante. Até mesmo quando Deus julga, por causa da sua santidade, justiça e retidão, ele o faz para curar o homem e não para destruí-lo. Pois o amor e a justiça são sinônimos e o julgamento divino é apenas um dedo da amorosa mão de Deus. Desta forma, a crucificação de Cristo pode parecer um terrível julgamento, mas, ao contrário, ela foi uma suprema demonstração do amor de Deus aos homens. Deveríamos parar a fim de contemplar o escopo do amor de Deus, bem como o poder desse amor que pode transformar todas as coisas e todos os homens que se arrependem e se entregam a Ele. Pois nenhum ser humano, veja bem, foi excluído do seu plano. Como o autor, precisamos reafirmar nossa confiança e depositar em Deus nossa esperança, mesmo que os homens e aqueles que deviam ser justos se desviem. Devemos nos lembrar ainda que o Deus da criação é também o Senhor da história. Ele é conhecido como o Redentor daqueles que são justos e lhe pertence. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Seus olhos estão sempre despertos, mas estão principalmente sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Ele pode livrar o seu povo da morte, protegendo da pestilência, seca e até mesmo em tempo de escassez. Em confiança tranquila, o seu povo deve esperar no Senhor, pois Ele é auxílio e escudo para aqueles que confiam no seu santo nome. Esperar em Deus é adotar uma postura de fé resoluta. Por isso, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre esta reflexão, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Você também pode ouvir esta reflexão no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.